Olá, meus queridos irmãos e amigos, que a paz de Cristo seja com você e com toda a sua casa. Eu sou o presbítero Adailton e eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que está no livro do Apocalipse, capítulo 3 e o versículo de número 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Queridos irmãos, quem dentre nós nunca teve a necessidade de recorrer a um consultório médico, de fazer uma consulta médica por algum problema que nós estávamos sentindo, algum sintoma, algum sinal, algumas dores, alguma dessas situações que estava apontando para algum tipo de anormalidade na nossa saúde. E o médico, por mais experiente que ele seja, ele solicitou alguns exames para que ele pudesse trazer um diagnóstico correto e preciso. Assim como o profissional de saúde, o médico, precisa de um exame ou de alguns exames para que ele possa dar com precisão o diagnóstico a respeito da saúde do seu paciente. Assim, meus amados irmãos, na vida espiritual, eu e você, todo cristão, precisa pedir a Deus que nos mostre, que nos dê graça de nós mesmos sabermos diagnosticar como está a nossa vida diante de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo de número 13 e o versículo de número 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Observe que o apóstolo Paulo tem essa preocupação de que nós façamos um exame, um autoexame. Eu preciso fazer um exame da minha própria vida, do meu estado espiritual diante de Deus, diante da igreja e até mesmo diante do mundo. Não analisarmos ou não examinarmos a vida do nosso vizinho, a vida do nosso próximo, a vida do nosso irmão. Mas o apóstolo Paulo manda, ele ordena, ele traz essa palavra: examinai a vós mesmos. Ou seja, examine você a sua própria vida. E ele vai dizer ainda: provai-vos. Quer dizer, faça uma prova de você mesmo, para ver se ainda está na fé. Eis a razão porque nós precisamos, meus amados, de um diagnóstico preciso e correto. Porque o diagnóstico nada mais é do que o resultado de uma prova, o resultado de um exame, de uma pesquisa. Então, se nós examinarmos a nossa própria vida com os olhos da fé, com os olhos de Deus, ou com a ótica de Deus, amparado pelas Sagradas Escrituras, com o binóculo da Santa Palavra, certamente nós vamos obter um resultado preciso da nossa vida, seja ele bom ou seja ele ruim, seja ele positivo ou seja ele negativo. Mas o fato é que quando nós olhamos para a palavra, ela vai trazer resultados da nossa vida. Assim, Jesus Cristo, olhando para a igreja em Laodiceia, ele vai dizer no versículo número 15: eu conheço as tuas obras. Você não é nem quente e nem frio. E quem dera que você fosse quente ou que você fosse frio. Jesus está falando para aquela igreja: quem dera, como seria bom que você fosse fria ou que você fosse quente. A igreja não estava percebendo o seu estado. A igreja não tinha uma visão correta de si mesma. Essa igreja ela não tinha um diagnóstico preciso e correto da sua própria vida,
do seu estado espiritual diante de Deus. E quando nós não temos essa visão, quando nós não temos essa consciência, nós corremos o risco de aprovarmos a nossa vida em todos os âmbitos, em todas as direções, em todos os sentidos. Tudo que nós fazemos, nós achamos que Deus está aprovando, que Deus está sendo conivente com tudo que nós fazemos, pensamos, realizamos, e até mesmo por aquilo que nós temos, por aquilo que nós fazemos, nós achamos que estamos no caminho correto, que tudo está perfeito, que tudo está certo. Essa igreja era uma igreja rica, financeiramente. Observe o versículo de número 17, que o próprio Jesus diz o que aquela igreja dizia dela mesma. No versículo 17 diz a Bíblia: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Essa era a visão que a igreja tinha de si mesma. Ela já se achava autossuficiente, que não precisava de coisa alguma, porque ela era rica e abastada. Essa era a visão. Era uma igreja autossuficiente. Era uma igreja que estava no topo, que estava acima, que estava pronta, que estava preparada e que não precisava de aperfeiçoamento por aquilo que ela tinha. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós achamos que tudo vai bem, que estamos aprovados aos olhos de Deus por aquilo que nós temos, pela habilidade que nós temos, que nós desempenhamos a nossa função dentro da igreja. Muitos têm habilidade para tocar um instrumento, outros têm a habilidade para pregar, para ensinar, outros têm habilidade para cantar. Dentro das diversas atividades que se tem dentro da igreja, dos vários dons, muitas pessoas desempenham com excelência suas tarefas, seus papéis, suas funções, e acham que por aquilo que elas têm, por aquilo que elas fazem, elas estão sendo aprovadas 100% em tudo que fazem. É aí que está o perigo, meus irmãos. Porque muitas vezes nós não estamos apercebidos do nosso estado espiritual, da nossa vida, como estamos diante de Deus. E assim essa igreja, ela se achava autossuficiente. Era uma igreja que ostentava a sua condição social, a sua condição, o seu poder aquisitivo. Essa igreja, ela se achava uma igreja super poderosa, uma igreja riquíssima. Agora observe o perigo de nós não termos a visão de Deus. Quando essa igreja, ela diz que ela era rica e abastada e que não precisava de coisa alguma, agora observe o diagnóstico de Deus, o diagnóstico de Cristo para a vida dessa igreja. Aqui nós vemos o diagnóstico de Deus e o diagnóstico do homem a respeito daquela igreja. Muitas das vezes você tem o seu diagnóstico, eu tenho o meu diagnóstico, mas Deus tem o dele, que é perfeito, que é eficaz e que é correto. Enquanto aquela igreja dizia que era uma igreja rica, abastada e que não precisava de coisa alguma, olha o que é que Jesus diz. Ainda no versículo 17, o próprio Jesus diz para a sua igreja: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha, meus queridos irmãos, o estado dessa igreja diante de Deus. Enquanto para ela mesma, enquanto para aquela sociedade na qual estava inserida a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja poderosa, ela era uma igreja autossuficiente, rica e que não precisava de coisa alguma. Aos olhos de Deus, aquela igreja era miserável,
infeliz, pobre, cega e nua. Ou seja, o estado espiritual dessa igreja era um estado de extrema decadência. Era um estado terrível, mas a igreja não estava percebida dessa situação, dessas coisas. Meus irmãos, qual tem sido o nosso estado diante de Deus? Como é que nós temos visto a nossa própria vida? Qual a avaliação que nós fazemos do nosso viver, da nossa maneira de agir? Como nós nos encontramos diante de Deus? Porque podemos até ter a aprovação da sociedade, ou de um grupo, ou de algumas pessoas. Mas não basta o mundo nos aprovar quando Deus está nos reprovando. Não, irmãos, é suficiente. Não é suficiente, não é o bastante. Não é razoável que o mundo todo venha nos aprovar quando aos olhos de Deus nós estamos reprovados. Como disse o apóstolo Paulo, se é que já não estáis fora da fé. Se é que já não estáis distantes de Deus. Por isso ele diz, provai-vos a vós mesmos. Façam prova de vocês mesmos. Avaliem as suas próprias vidas. O crente tem que avaliar dia após dia a sua própria vida. Porque uma coisa é alguém bater no meu ombro, no seu ombro, pegar na minha e na sua mão e nos aprovarmos e até ter admiração por nós e até nos elogiar. Quando diante de Deus, os nossos passos, as nossas atitudes, os nossos afazeres, as nossas decisões estão sendo reprovadas. A nossa vida, a nossa própria vida, sendo reprovada aos olhos de Deus. Jesus Cristo disse que essa igreja era uma igreja infeliz, era uma igreja miserável, era uma igreja pobre, era uma igreja que estava cega e nua. Essa igreja não tinha felicidade. Apesar do ouro, da prata, apesar da riqueza, era uma igreja pobre. A felicidade não habitava ali. A verdadeira alegria não estava ali. Era uma igreja sem visão, não tinha visão do reino. Muitas das vezes tem sido assim na vida de muitos cristãos. Tem visão para tudo nessa vida. Tem visão de prosperidade, tem visão de crescimento, materialmente falando, profissionalmente falando. Tem visão para o futuro, mas não tem visão de Deus, não tem visão do reino, não tem visão daquilo que o Evangelho requer e propõe para as nossas vidas. Quando nós analisamos ainda o versículo de número 18, aí Jesus ele vai dizer, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A solução Jesus estava apresentando ali. Nós aprendemos aqui que Cristo mostra o estado, que Cristo revela a situação da igreja, Jesus dá o diagnóstico daquela igreja, mas Jesus agora também traz a cura. Jesus traz o remédio, Jesus traz a solução para aquela igreja que era pobre e miserável. Jesus agora diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Jesus, ele é a nossa maior riqueza. Ele vai dizer ainda que nele nós temos as vestiduras para estarmos revestidos a fim de cobrir a vergonha da nossa nudez. É claro que Jesus aqui está falando em figura de linguagem. Jesus está falando da nossa vida espiritual, vestes espirituais, vestes de santidade, vida de consagração,
a nossa alma revestida da graça, do poder, do próprio Evangelho, do Espírito Santo, revestidos das armaduras de Deus, da roupa de Deus, da graça de Deus, da santidade de Deus. Essa igreja estava nua, essa igreja estava pobre, miserável, e aquela igreja estava cega. Por isso ele vai dizer ainda também, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Meus queridos, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, purificados e lubrificados pelo colírio de Deus, pelo colírio santo, que vai abrir os nossos olhos para enxergarmos e para percebermos as verdades espirituais, aquilo que está à nossa volta e aquilo que está proposto para o futuro glorioso da igreja. Satanás, ele quer que a igreja continue cega. É propósito do inimigo que o cristão não tenha visão de Deus, que o cristão não tenha visão do reino. Porque aquele que não tem visão não sabe para onde vai, não acerta o caminho, tropeça e não percebe em que tropeçou. E por fim, no versículo de número 20, olha outro estado que Jesus Cristo revela para essa igreja. E aquela igreja não estava percebida. Ele disse: se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. A condição que Cristo aponta, apresenta, meus amados, em sua palavra, para mudar a situação, o estado, para que esse diagnóstico, ou o resultado desse diagnóstico, possa ser modificado, Jesus aponta aqui algumas condições. Comprar dele mesmo o ouro refinado para enriquecer, as vestiduras para poder cobrir a sua nudez, o colírio para poder enxergar, ver com perfeição o seu estado e aquilo que Cristo tem proposto para as nossas vidas. Abrir a porta do seu coração, abrir a sua vida para Cristo entrar e dar ouvidos à sua palavra. Ouvir a palavra de Cristo, ou seja, se submeter, obedecer essa palavra, é de tamanha importância que a Bíblia vai dizer que aquele que ouve a sua voz e crê naquele que enviou, não entrará em juízo, ou seja, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. A Bíblia vai dizer que a palavra de Cristo, ela é alimento para a nossa alma, ela é o pão da vida. A Bíblia vai dizer que esta palavra, ela é santa, que ela santifica a nossa vida, que ela purifica a nossa alma. E a condição para que Cristo esteja em nós, no centro da nossa vida, mudando o nosso estado, mudando a nossa situação, o nosso futuro, é exatamente ouvindo a sua voz. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, que Deus te abençoe com esta palavra. Receba essa mensagem no seu coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.